Boa noite, meninas. Deu certo. Agora deu. Travou o celular, tive que reiniciar. Mas é assim mesmo, né? Às vezes do nada, celular. Boa noite, Boa noite. Neuzinha! A Neuzinha tá lá na África, missionária. Eita, que Ela, bênção. ela falou que ela ia ficar acordada para poder participar da live hoje. Obrigada, né, por estar nos prestigiando. Cheguei, Brasil. Boa noite, meninas. E ela chega mesmo, né, gente? Que ela chega chegando. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada por ter aceitado aí o convite, participar da live com a gente. Prazer. E já vamos começar então, né? Já entrou aí as Vamos. meninas, os que não consegui ver agora vão ver depois. E eu quero que você comece aí se apresentando para nós. Quem é a Fernanda? Boa noite, meninas. Eu me chamo Fernanda Fonseca, sou aqui do Rio Grande do Norte. Sou psicanalista clínica e fiz nessa mentoria maravilhosa, o CDA, que realmente foi assim, transformador, né? Foi aplicado primeiro em mim, não foi, Val? Fizemos em mim Ela fez toda essa. assim, para que eles entendam, né? Porque quem não é da área não sabe, né, gente? É que é assim, ela já era psicanalista, né, também. E aí ela veio e fez o curso CDA. Aí eu apliquei nela o método, ela passou como paciente comigo. Com o E paciente. fez a mentoria VIP, foi aprendendo também no VIP. Porque assim como eu estava falando com o Val, né? Quando a gente termina o curso, a gente tem muita sede de aprender e de ter ferramentas para ajudar cada vez mais pessoas. E aí tinha um grupo que a gente estava, eu não conhecia ainda a Val, e eu sempre via que nas dúvidas das meninas, Valquíria sempre tinha uma resposta. Sempre ela tinha uma resposta ali baseado no CDA. E eu digo, menina, que método é esse, né? Que coisa inovadora é essa que assim tem resposta ali para tudo. E aí entrei em contato, né, com Valquíria para entender como era esse CDA. Eu digo, não, preciso fazer, porque o nome, acho que todo mundo, né, Val, já se sente impactada com esse nome, né? Curando dores da alma. E como terapeuta e paciente, quem não quer curador da alma, né? Então já é um nome que já lhe liga. Não, eu quero isso para mim. E aí entrei em contato, fiz, e é assim, é incrível, né, Val? É impressionante como as coisas assim que essas ferramentas tão preciosas, né, que você desenvolveu de uma forma única, né, baseado também na palavra de Deus, consegue trazer resultados, porque coisa boa é você não somente dizer que tem algo, mas você trazer um resultado para essa paciente, né, que lhe procura, porque a pessoa ela já chega para você cheia de dúvidas, cheia de medo, cheia de dores, né? E ela olha Quando é para cristã, você. né? Também, quando são pessoas cristãs, às vezes tem mais resistência ainda, né, Fernanda, para fazer terapia. E quando você fala assim, eu trabalho com um método, a pessoa já fica assim, né? Quer saber o que que é, como é. Você teve, assim, quando você começou a divulgar, falar, você teve esse problema, assim, de as pessoas às Não. vezes ter medo? Não? Olha que Não bom. tive, porque o nome, eu acho que ele já deixa algo muito leve, né? Quando a gente inicia esse processo terapêutico e a gente apresenta essa abordagem, ela está querendo uma cura, uma resposta, né? No caso das minhas pacientes. Então, quando a gente apresenta algo como uma ferramenta que vai ser capaz de curar a dor da sua alma, é tudo que ela quer. É Então, assim, para verdade. mim, eu não tive resistência, não tive. Acho que as pessoas, elas confiam e estão ali dispostas realmente a receber essa cura. Uau. É porque contra fatos não há argumentos, né? Você atende uma pessoa e aí você começa a entregar resultado, né? Eu falo que, por mais que hoje, claro, a gente tem a internet que é maravilhosa, né? Mas uma propaganda que é feita, que a pessoa faz para o outro, que já experimentou, que usou, né? E comprovou,
E como você foi atendido por mim, né? Ali 10 sessões nós fizemos, claro, não foram todas de atendimento, foi mentoria, mas pôde entender, né? Como é que funcionava, não de só de conhecer, mas né, de conhecer, de ouvir falar, mas de experimentar e ver o resultado, né? Verdade. Primeiro em você. Porque sempre começa em nós, né? Não É, tem jeito. É sempre primeiro em nós, depois no outro, né? E é verdade. na sua vida, assim, pessoal, né? Você, como que foi para você? O método CDA te ajudou em algumas questões? Como que Teve foi? algo, assim, aqui a gente pode falar, né? Acho que a maior aqui é o público feminino. E eu lembro que um dos traumas que a gente resignificou foi na parte da sexualidade, né? Que eu dizia assim que eu meio que eu me travava ali, não tinha tanta aquela coisa. E quando a gente fez, né, aplicou o CDA nessa área, mudou completamente, assim. Aquela trava que eu tinha antes, não tive mais. Não Uau. tem, parece assim que realmente não. Aquilo que você sentia antes é como se fosse algo realmente desconhecido. É algo novo. Agora, a nova mentalidade, é um novo sentir, é um novo comportamento. Então, foi algo que me marcou bastante, né? Porque fizemos, mas isso era algo que me deixava sempre com um pontinho de interrogação. Por que que eu sinto isso? Por que que é assim? Né? Então, quando fiz. Porque, logo assim, eu, como a maioria das pessoas, não lembra muito da infância. Né? Eu acho que de 10 8 não vai lembrar. É verdade. É impressionante. 8 não vai lembrar. Então, tinha muitas memórias que eu não lembro. Né? Eu vim lembrar de 10 anos para cá, mas antes não. Mas essa parte da sexualidade era algo que eu fiquei assim, né? Então, quando aplicou, eu digo, meu Deus, realmente fez todo sentido, funcionou, né? E a forma também como Valquíria me orientou, né? Da questão do que era inconsciente, do que é consciente, a dinâmica do limão, né? Que às vezes o nosso cérebro ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Ele sabe aquilo que está registrado. Então, quantas memórias, né, são registradas em nós, ainda que a gente não venha lembrar, mas ela está lá, guardada, Somatizando, né? né? E somatizando no corpo, nas atitudes, nos comportamentos, nos relacionamentos, né? Então, É são. uma área que sofre muito, né, Fernanda? Assim, dos pacientes, eu vejo para mim que vem, que reclama muito, porque se a pessoa não tá curada, se ela tem trauma, na sexualidade, pronto, lascou, né? O casamento a gente sabe. Imagina como que vai ser se não tá bom nessa área. Claro que a gente tá falando aqui num caso normal, né? Pode ser uma pessoa Uhum, tem problema por conta de alguma doença, alguma medicação que precisa tomar e tá tudo bem. Mas uma pessoa, vamos lá, saudável, faz os exames, tá tudo ok, não tem nada, mas tem muito bloqueio. Eu já atendi pacientes, né, que tinham uma vida sexual já de, tipo, mais de 20 anos da vida sexual e não sabia o que era um orgasmo, por exemplo. Não conseguia. E ela achava, ela tinha se acostumado com isso, porque já tinha ido no médico, já tinha feito vários exames, já tinha feito vários tratamentos, e ela se acostumou. E eu sempre falo, gente, nós não podemos nos acostumar com o ruim, né? É entender que tem jeito sim, para muita coisa, né? Que embora a medicina venha e fala o contrário, que não, né? A gente sabe, a gente lida com emoções. Quantas pessoas nós atendemos para uma determinada situação que ela traz, depois que você trata, ela vai e conta. Ah, eu também tinha tal coisa, eu também tinha tal coisa. Eu nem te falei, menina, mas agora não tô sentindo mais nada daquelas outras coisas. Porque não é assim, Fernanda? Muitas pessoas vêm é por conta verdade. de uma, duas, três questões ali consciente, mas tem outras coisas que tá guardadinha lá que ela não sabe, ela começa a saber, também tem isso, né? Como eu sempre relato, eu Uhum. já tenho muitos casos de abuso e também outras questões, mas abuso já foram vários. Que a pessoa foi abusada na infância e não se lembrava de forma consciente. Só lembrou na hora da terapia, só depois do tratamento. Olha só. Antes não conseguia lembrar. E as memórias, né?
E as memórias ficam lá guardadas, você não entende porque você tem tantos bloqueios, tantas resistências, e tá ali o seu corpo somatizando, desenvolvendo doenças, né? Desenvolvendo tantos conflitos na alma de uma causa emocional recalcada lá no seu inconsciente que você não lembra. Né? E o incrível do CDA é que ele vai o processo de cura ele já começa desde o útero, né? Desde a gestação. Então, assim, a gente não lembra, né? Ninguém lembra como foi. Mas o poder que há na mente também de você sentir esse momento, de você tem e acontece, né, Valda? De repente a pessoa não lembra, mas quando você começa lá o ensaio mental, ela começa a sentir no corpo algumas emoções, né? Choque, ou arrepio, ou algum. O corpo ele fala. Aquilo que a boca não consegue falar, o corpo expressa, né? E aí você consegue, nessa visualização que a gente tem para o paciente e na própria escuta ativa com ele, a gente começa já a identificar, olha, ela veio, como você falou, né? Ela veio para resolver algo e ali a gente já consegue desvendar tantas outras coisas, né? Que estava ali escondidinho e nem a própria pessoa não sabia que Não sabia. existia. É incrível, né? E as pessoas que não conhecem o método CDA, eles falam, mas como isso é possível? Como assim? Eu não lembro nada da minha infância, quanto mais, né? Não vai dar. São as memórias, né? Memórias intrauterinas. Também tem a questão transgeracional, que a gente faz o mapeamento e dá uma olhada para isso, até terceira, quarta geração. Porque existem situações que a pessoa passa uma vida inteira também num comportamento de repetição, né? Uhum. Repetindo padrões e fica ali, né? E vai, e acha que tá tudo bem. Não, nasci para ser assim mesmo, nasci para ser pobre mesmo. Quantas vezes, né? Nós já não escutamos isso em consultório, a gente escuta, não escuta? Ah, não, mas essa parte assim financeira eu nem ligo, sabe? Porque lá em casa todo mundo é pobre mesmo, lá em casa ninguém nunca ficou rico, eu sei que eu também não vou ficar. Já falo assim. Ou então, lá em casa todas as mulheres separam, né? As mulheres todas separam, ninguém fica com o marido, e é assim mesmo, eu já aceitei. E olha aqui, ó, eu falando isso, eu já falei isso para uma amiga, não sei se ela ainda tá aí, se ela tiver, ela sabe. Falei para ela muitos anos atrás. Eu falei para ela assim, olha, ela riu que só, né? Que eu falei para ela assim, olha, Deus me fez inteligente, linda, falei, Deus me fez inteligente, linda, mas tem tudo que eu faço dá certo, tudo que eu quero trabalhar na vida, que eu já tive ontem, eu tava olhando ali os diplomas, meu marido começou a rir, né? De tanto diploma que eu peguei, eu acho que não tinha um terço dos diplomas ali, sabe? Eu precisava de um diploma ali por conta do trabalho da faculdade. E comecei a mostrar para ele quantas áreas eu já tinha trabalhado, quantas áreas, né? Quantas formações que eu já fiz. E a gente fica assim, atirando para todo lado, né? E aí, lá, por quê? Porque a gente ainda não conseguiu se encontrar realmente de verdade, não é? E aí, olhando aquilo tudo e, né, voltando aqui, eu falei para ela esse dia, né? Falei assim, olha, agora para pro amor, esse não é para mim. Eu já aceitei, ainda falei isso, falei, eu já aceitei, não é possível. Eu tive um histórico, nossa, muito caótico, né? Desde a minha primeira infância, né? Sempre um ambiente caótico, depois na juventude foi só piorando, né? Mãe, adolescente, aos 15 anos fui Uhum. mãe, né? Marido ali que na época não era muito agressivo, depois um segundo marido que foi mais agressivo ainda, apanhei por 15 anos desse homem, então pense, né? Quantas coisas. E eu estava, o quê? Me acostumando que não era para mim. Uhum. Uma inverdade. Acaba uma crença, né, Val? Uma Exato. crença. Toda crença lhe faz acreditar que aquilo ali é a sua realidade. Então, ainda que seja uma mentira, aquele ditado que a gente diz assim, uma mentira contada muitas vezes, ela se torna uma verdade para você. Né? Então, Exato. assim, a crença, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ter sucesso, eu nunca vou ser realizada num casamento. Você começa a acreditar, porque você olha para a sua vida e você vê que sempre aconteceu
de forma desastrosa. Você nunca conseguiu realizar. Mas por que que você nunca conseguiu? Porque a sua mente já acreditava nisso, né? Você inconscientemente, você não precisou verbalizar, mas inconscientemente a sua mente já acreditava que você não era capaz. E aí acaba que as coisas vão acontecendo dessa Exatamente mesma como forma, né? pensamos, né? Que é a palavra de Exatamente. Deus, que A assim própria como você palavra de pensa, Deus. assim vai ser. Isso. Hoje de manhã, né, no biblioterapia, eu até falava, depois da palavra, né, que foi ministrada, eu até falava sobre a questão das pessoas que muitas vezes se aproximam para nós. Quem é que não tem experiências assim no ambiente de trabalho, na igreja, em qualquer lugar, aquelas pessoas que são difíceis de lidar, né? E sempre eu falo, essas pessoas que são essas pessoas muito difíceis de lidar, ela carrega uma dor, né? Uma dor muito grande. E a dor da pessoa, toda dor, ela é uma realidade. Ela é real para aquela pessoa. Não importa o que é que seja. Não importa. A Uhum. dor é real, porque a dor é dela, né? Ela tem aquela dor. E ela carrega, e isso é mesmo uma dor na alma, né? Que é nas emoções. E como fica bom, né, Fernanda, quando o paciente chega naquele estado de dor e é interessante porque eu falo assim, o ideal seria, porque parece aqueles centro estética, né? Que o povo faz um antes e depois. Falei, nós tínhamos que fazer, porque eu acho muito engraçado, eu sempre falo isso, que a pessoa chega e às vezes ela chega, né, senta ali, por mais que ela esteja arrumada, mas a gente vê uma tristeza, né, no olhar, aquele peso. E aí a pessoa, a gente, às vezes, não todo mundo, mas tem pessoas que choram muito, né, durante o atendimento, aquela coisa toda, e fica até com o rosto inchado, mas quando termina a sessão, a pessoa tá muito mais linda e radiante, E né? aliviada, né? E aliviada. Saiu, tem E umas que falam, aliviada. meu, saiu toneladas daqui. Saiu toneladas, não foi nem quilos, foi Teve toneladas. uma paciente minha que ela disse assim para mim: eu descobri que eu tenho voz. Olha só, eu descobri que eu tenho vontades, que eu posso falar aquilo que eu sinto. Então, imagine, com mais de 45 anos, vivendo reprimida, que vem lá da infância, reprimida no casamento, porque vai repetindo, né? E aí, de repente, na terapia, né, com todo esse processo terapêutico, ela descobre que ela pode falar, que ela tem vontades, que ela tem desejos, né? E a partir do momento que você descobre que você tem algo, que você tem um potencial, que você tem uma capacidade, você começa a se comportar exatamente dessa forma. Não, se agora eu tenho voz, eu vou me comportar assim, como alguém que pode falar, como alguém que pode dar não, como alguém que pode dar limites. Então, assim, a cura na alma, né? Que hoje o que a gente vê, né, Val? Quantas pessoas podem até ser bem-sucedidas financeiramente, mas carregando tanto peso na alma. Como também tantas pessoas espirituais demais, né? Uhum. Mas com tanta dor na alma. Muito Então, religiosos, né? Muita religiosidade, como tem isso, né? Principalmente é no nosso meio, né? Nosso meio cristão, pessoas tão religiosas, liderança de igreja, né? A gente vê muito com tanto peso, carregando tanta coisa, por quê? Muitas vezes a pessoa ela não tem nem como falar, porque se ela fala, outros já vêm falando que é falta de Deus, é falta de fé uhum, e tantas outras coisas que a gente sabe que não é verdade, né? uhum. Não é porque a pessoa tem uma ansiedade, uma depressão, ou qualquer outra coisa que é falta de fé. Não, né? Mas E é infelizmente, importante, né, estar falando sobre isso no ambiente cristão, né? sim. Falar que a vida em equilíbrio, né? A própria palavra de Deus diz que ele nos deu espírito de equilíbrio, né? O equilíbrio ele está no meu corpo, ele está na minha alma e no meu espírito. Se algo está desequilibrado, está errado, né? Então eu preciso entender onde é que está a causa disso aqui. Não é vergonha, não é pecado, não é fracasso, mas é você olhar, se revestir da palavra de Deus, dizer, não, se Deus me deu espírito de equilíbrio, se algo está desequilibrado na minha vida,
Não é porque Deus é culpado, é porque eu preciso estar atento e buscar ajuda para que torne, para que eu possa ter uma vida em equilíbrio, né? Claro, você vê, né? Sempre quando a gente vai estudar, e é incrível, porque o manual já existia há quantos anos, né? Que é a Bíblia. E eu estou, né, tem esse olhar das doenças psicossomáticas, né? Agora, no método CDA mesmo, a gente vai estudar sobre isso, né? As doenças psicossomáticas, mas sempre com o olhar ali da palavra de Deus mesmo, né? Porque a gente já vê isso há quantos anos lá atrás, né? Quantos anos as pessoas que sentiam tantas dores na alma, né? Por conta, e é o que é isso, né? Depois transforma em doença psicossomática, que é esses casos, né? Que toda hora tá aí. Nossa, eu não sei o que eu tenho, eu tô assim, assim, assim. No caso de verdade, né? Eu, Valquíria, estou com um pico de pressão alta. Agora tem mais ou menos uma semana. É claro que tem o fator engordei. Olha eu dando joinha lá, fiz assim, ele já entendeu com a joinha. Engordei, né? Então, estou sedentária, tudo isso implica, mas aonde é que está? Pressão alta, gente. Olha o nome, pressão alta. Eu estou sob pressão. Eu estou aí à frente de um trabalho, né, com 22 terapeutas, né, que estão aí escrevendo, tá, né, finalizando aí um livro, que é um projeto lindo, 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 né, de mulheres improváveis a imparáveis. Então, é muita coisa. Aí tem, né, as mentorias, tem, né, o curso, é muita coisa. É faculdade, uma coisa e outra. E a gente fica sobrecarregado. E nós também sabemos, e não, né, sabemos que existe, que tem a questão espiritual também, tem muito ataque. Nós saqueamos o inferno todos os dias, né, Fernando? Então, a gente não é bem visado no inferno e nem queremos ser, né? Mas é interessante isso, né? As doenças, né, que vêm despertando, desenvolvendo em nosso corpo. As crises de ansiedade, né? Que às vezes a pessoa ela tem até a sensação ali de que vai morrer, né? Porque começa um formigamento, começa o coração, os batimentos acelerados. E de onde é que está vindo essa ansiedade? Que medo ou raiva é essa que essa pessoa tá tendo, né? Escondendo que ela não tá conseguindo enfrentar. Aí você vê, você nessa pressão, o seu corpo ele já lhe dá ali um alerta. Ó, né? Então nosso corpo ele fala, né? Nosso corpo ele fala o tempo todo. Então pronto, a minha filha, ela quando ela tá ansiosa, ela diz assim, minha barriga está doendo. Então eu já sei que ela está preocupada com medo de alguma coisa. Porque a ansiedade dela já afeta o estômago dela. Né? Teve até algo interessante que Val me falou assim: pergunta o que ela está engolindo. Né? E olha só que pergunta profunda. O que você tem engolido esses dias, a sua vida toda, que não foi digerido bem e que está o quê? Lhe adoecendo. Né? Seu estômago está lá estufando, dolorido, né? Por coisas emocionais, por coisas que você ouviu, que você não teve força para poder se defender ou, né, verbalizar e acabou tendo aqui, ó, que engolir, né? E aí tá o corpo adoecendo, né? Vai Mulheres ficando quieta, depressivas, né? ficando Mulheres quieta, quieta, depressivas, quieta, né? mulheres engordando muito também, que a gente sabe que a gordura em excesso, ela também é uma causa emocional, né? Então, assim, a gente acha a resposta para as doenças nas emoções, né, Val? Sim. A gente vai entendendo ali. E o método CDA, ele vai muito em cima disso. Eu contei aqui para Val e eu vou contar, se bem resumidamente aqui para as meninas, que o próprio método, ele nos faz ter esse olhar também, né, Valdo? De repente uma pessoa chega para você e diz assim, olha, eu tô com tanta queda de cabelo, ou eu estou com a dermatite, E nem né? é no É, atendimento, né? Às vezes é em qualquer lugar que a gente tá ali. esteja. E o que eu comentei com o Val, que eu estava com a minha amiga, já fazia um ano que ela estava com dermatite, indo para médico, passando corticoide. E a gente estava no Uber.
lá conversando, e quando eu olhei, isso aqui dela todo manchado, a pele grossa. Aí eu perguntei assim pra ela, eu digo, você perdeu o contato de quem? Porque a sua pele está refletindo a falta de alguém. Alguém que você tinha contato, pele, e não tem mais. E ali dentro do Uber, apliquei o CDA nela. E na mesma semana, ela foi curada. Não existe mais dermatite. Não, A pele está limpa. Olha só imagina. que fantástico isso, né? Que É incrível. claro que a gente sabe que aí a pessoa às vezes ouve falar, ah, mas então, né, todo mundo vai se curar. Claro que tem aquela pessoa que é mais resistente, né? Porque tudo começa na Na mente, mente. né? Então a pessoa tem que acreditar. Se fizer, tem que fazer muito sentido para ela e ela tem que acreditar. Se ela acreditar, se a palavra Aí de entra, Deus fala que conforme eu entra pensar, a assim vai fé, ser, né? Entra a fé. né? O que é a fé? Então, É você claro ter certeza de algo, ainda que você não veja. que Então a gente fala, eu digo muito isso, gente. Você pode estar de frente com Augusto Cury, que para mim é um excelente psiquiatra, né? E se você não tiver fé e a decisão de querer ser curada, você não vai ser, né? Porque o profissional está aqui, está lhe ensinando, lhe orientando, mostrando. Mas se dentro de você tiver a decisão de não querer, não tem milagre. e O milagre só vem às quando vezes, você decide dizer sim para ele. e às vezes a pessoa que está aí ouvindo, ela fica assim, mas quem que vai buscar uma terapia ou um médico se não quer ser curado? Acreditem, tem muitas pessoas que elas vai para terapia, ela vai para o médico, mas mesmo que seja de forma inconsciente, ela não está preparada para ser curada. Por quê? Explica isso direito, Val. Como assim? Pode ser por várias questões. Pode ser que ela veio para terapia obrigada pela mãe, obrigada pelo marido, obrigada por uma amiga, obrigada sim. Às vezes não foi que fez ela vir na mar, mas ficou insistindo. E dava assim, quer saber? Para acabar com esse negócio, eu vou lá e pronto. Mas ela só foi, entende? E aí ela fala, isso tá me incomodando, isso tá me incomodando. Mas dentro dela não tá resolvido ainda. Poxa, eu preciso desse negócio. Eu quero sarar, eu quero ficar livre disso, sabe? Ela vai meio que só para agradar o outro, ou por ir. Agora, se ela se posiciona, se ela fala, olha, eu tenho isso, 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 eu quero melhorar. É totalmente possível. Nós Totalmente. vemos cada coisa, né? Em consultório, cada caso que a gente fala assim, uau, como assim, né? Como é que essa pessoa conseguiu? Porque, né, casos assim, considerados que não tinha mais cura pela medicina, casos que a pessoa ela estava ali naquele comportamento, né? Não só doenças físicas, mas né, aquele comportamento ali uma vida inteira. Eu atendo bastante senhorinhas, né? De 79, 75, 60 e pouco, muitas senhoras. E é cada história que elas trazem, nossa, e são, a maioria trazem tantas dores ali da infância. Você vê, passou 60, 70, quase 80 anos sofrendo com aquela dor e nunca tinha tratado, nunca tinha trabalhado. Às vezes já tinha feito terapia, mas também tinha feito uma terapia convencional, né? Que então vai mais ali Uhum. trabalha mais a questão consciente, né? Que são ótimas Sim. também, né? São ótimas, ajuda muito a pessoa. Mas no nosso caso, com o método CDA, nós trabalhamos transtornos graves. Também trabalhamos os leves, né? Mas transtornos graves. E isso é totalmente possível com o método CDA que a pessoa fique mesmo livre de tudo isso. Quantos pacientes? Eu não falo para ninguém tirar remédio, claro que não, né? Nem posso. Mas muitos pacientes que eu atendi que tomavam medicação controlada não tomam mais. A minha casa é uma casa que era muito gasta com medicação uns anos atrás. Eu tinha que viajar, eu levava uma necessaire que não é pequena, sabe? Era grande, porque não podia ser aquela mais pequenininha que nem cabia, tinha que ser uma grande. Era não sei quantos xarope, para minha menina. De alergia, então, meu Deus do céu, né? Dermatite, era muitos remédios. Hoje diminuiu, meu Deus,
de uma necessaire, né? Que aqui a câmera pequena não dá para fazer o tamanho, que era aquela necessaire grandona, sabe? Média, assim. De uma daquela passou para uma daquela pequenininha. E muitas vezes eu levo pouco uso, alguma coisinha que eu levo Nossa, ali, né? Evito o máximo. Então, assim, pensa, é qualidade de vida, né, Fernanda? É qualidade de vida. A gente melhorar assim e com a terapia, que é verdade. possível, né? É libertador. É é É essa palavra mesmo, libertador. né? Uma libertação, né? Uma transformação Uma de vida, de uma libertação. mudança mesmo de comportamento e tudo mais. Muda mesmo, né? As meninas às vezes falam, me fugiu agora, eu fui falar e fugiu. Ah, que legal. Um divisor de águas, né? Você fala, é um divisor de águas, né? Até que era uma coisa, agora é outra, totalmente diferente. Depois, né, da terapia, que as pessoas sempre trazem mesmo muito isso. E é muito gostoso É a gente poder maravilhoso. estar, né, nesse lugar e trabalhar, né, com isso também. A Fernanda hoje ela atende, mas ela estava até me falando, ela atende, mas muitas vezes ela nem atende o quanto ela gostaria, porque ela, né, também é empresária, né, As demandas, né? tem E é duas muito empresas corrida. e ainda mesmo assim ela ama, né, fazer os É atendimentos, então não dá. maravilhoso. É maravilhoso você poder trazer sentido para a vida do outro. Eu digo que a terapia, ela é um instrumento de Deus. É um instrumento de Deus. Porque Deus, ele é o que faz todas as coisas, né? Nos cura por completo e nos usa como anjos realmente aqui, né? Porque às vezes você tá ali, a pessoa que ela busca a terapia, porque eu digo assim, que muita gente fala assim, ah, terapia é para fraco, terapia é para doido, né? Terapia não, gente. Terapia é para quem tem coragem. Porque só quem tem coragem de olhar para a dor é forte. O fraco, ele passa a vida toda fingindo que nada está acontecendo, se acovardando. Mas o corajoso é aquele que para olhar e diz assim: peraí, eu não quero mais passar 10, 20, 30 anos da minha vida da mesma forma. Não. Eu quero mudar, eu quero saber, eu quero me conhecer. Então, terapia é transformador, né? É transformador em todos os sentidos. Você muda até a sua forma de se posicionar, a sua forma de falar, porque você se conhece. Você passou muitos anos da sua vida sendo moldada pelo ambiente, pelo que as pessoas queriam que você fosse, né? Pela família que você foi criada, pelas dores que você teve que enfrentar, na tentativa de sobreviver, né? Por isso que a gente não julga e nem culpa, porque eu digo que todos os erros da nossa vida foi questão de sobrevivência também, porque ninguém erra querendo acertar, né? A vida é feita de erros e acertos. Mas a partir do momento que na terapia você consegue se entender, fazer as pazes com você, você resgata a sua identidade. Imagine só uma mulher que sabe a sua identidade. Ela é imparável, como as meninas aí do livro. Nada mais para. Não é o passado que para, não é a culpa que para, não é o medo que para, porque agora você já sabe quem é. Então, é libertador. É libertador em todos os sentidos. Liberta sua alma, liberta sua mente, né? Cura seu corpo. É transformador. É transformador. Eu sou apaixonada. Bom, né? E a pessoa, ela muitas vezes ela busca a cura, mas ela tem, como eu estava falando antes, é como se ela tivesse uma espécie de negação. Muitos chegam para nós e falam assim: olha, eu tô aí com isso, com isso, com isso, mas eu já sei o que que é, porque né, lá em casa é isso e aquilo, não sei o quê, e começa a negar. Quando você traz alguma coisa, a pessoa, não, mas isso não é a minha realidade, não faz sentido, não sei o quê. E a cura não vai vir, né? Não vai vir enquanto ela não quiser, porque a cura vem pelo enfrentamento da situação, né? Não é quando eu jogo para debaixo do tapete, não. E sem contar, né, Fernanda, que tem muitas pessoas
que utiliza da doença, que seja física ou que seja uma depressão, uma ansiedade, acreditem. Eu sei que para quem ouve assim fala, nossa, mas não, quem vai querer ficar assim? Acredita, existem pessoas que usam de uma depressão, de uma ansiedade, de uma doença física para ficar no papel de vítima, no vitimismo. E mas sabe por quê? É a dor dela, entende? Ela tá na dor, ela precisa ficar ali porque ela precisa que alguém olhe para ela precisa ser cuidada, né? Ou coitadinha E ela dela, nossa. acredita que a única forma dela ser olhada, cuidada e amada é estando assim. Olha isso. E provavelmente é. E vai continuar sendo até que ela se posicione, olha e fala: opa, agora eu não quero mais dessa forma. Eu quero ser vista, mas não dessa forma, né? Ela entende. E é lindo demais, né? Quando a pessoa toma esse lugar, a Desperta. gente vê, é visível, né? Ah, não sei se ai, gente, a Nízer, que eu fiz a live com ela semana passada, que é uma paciente que eu atendi que sofreu, né, a questão do abuso, que foi o próprio pai, né, que era o abusador. E ela foi uma paciente assim, né? Quando ela chegou para terapia, nossa, ela não tinha brilho nos olhos, sabe? Assim, ela falava com aquela dor, uma dor o tempo todo, ela não tinha, simplesmente não tinha mais alegria de viver, né? Porque imagina, não é para menos, Muita perdeu a dor. filha dela, né? Fora a questão do abuso, né? Que foi tão difícil para ela, que foi uma vida inteira tanta coisa, depois sem contar os outros traumas, né? Que foi separações com o marido e tudo mais. Foi muito sofrimento para aquela mulher. E aí, quando passa alguns dias, eu vou perguntar como é que ela está. Poucos dias depois, quando eu chamo ela, eu pensei que eu estava chamando a pessoa errada, porque ela colocou uma foto no perfil, toda arrumada na igreja, sabe? Fazendo pose e tudo. Eu falei, uau! Tipo, meu Deus, né? Como que tava já? Que gostoso, né, Fernanda? É muito gostoso quando a gente vê assim uma transformação na vida da pessoa e a gente saber que Aquela somos canal. sensação de dever cumprido. Tem hora Exatamente. que sempre assim, quando eu finalizo, né, o tratamento, lá onde eu trabalho, eu tenho uma visão assim para o céu. E aí sempre eu olho para o céu e faço. Tá orgulhoso, né, Deus? Que maravilha! Ainda bem que estamos juntos. E assim, a gente sente, né? Nunca vai ser. Eu acho que principalmente a gente que tem essa visão cristã, essa visão de propósito, nunca vai ser o dinheiro. O dinheiro, ele vai ser É a resultado, né? consequência. A consequência daquilo que você faz. Mas é muito mais uma missão ali, você olhar para aquela pessoa que estava aprisionada, cativa, e você poder. Porque imagine só, num mundo de milhões e bilhões de pessoas, Deus colocou aquela vida para você olhar e cuidar. Então, é um privilégio, né? A gente olhar para esse ser cheio de dor e poder usar algo ali para a vida dele, um olhar diferente e ele conseguir resignificar. Não tem preço, né? É maravilhoso. Esse é o sentimento mesmo, né? Que a gente fica. Mas é aí uma questão que sempre também, já que você foi para esse lado, vou aproveitar o gancho que a gente vê hoje essa questão assim da dificuldade, né, de muitos terapeutas, né? Hoje a dificuldade com até mesmo pessoas já tá formada, já tem muitos cursos e não consegue atender, não consegue pacientes para atender. E aí começa a ficar, às vezes, né, entristecida, achando, mas por que comigo é assim? E o que eu sempre falo, sabe, Fernanda? A pessoa pode ser que ela ainda não trabalhou ela mesma, pode ser que ela ainda não passou pela terapia, né? Ela precisa de passar. Mas algo muito importante de olhar é sobre você ter a ferramenta certa. Porque quando você tem conhecimento e você tem a ferramenta certa, adequada, não falta paciente. Porque, gente, olha esses números que estão aí assustadores. As empresas agora vão ter É que, né? lei, né? É Agora é lei. lei.
vai ter que cuidar, por que será? Meu Só marido deu cresce. sorte, viu? Porque é logo duas na empresa, eu e minha cunhada. É, aí, ó, tá vendo? Ainda bem, né? Porque as empresas agora você, né? Você que tem empresa, né? Que tá aí já fala pra gente que isso é uma Mas realidade. isso é uma realidade, né? Porque a gente passa a vida toda negando, vivendo em estado de negação. Então, qual é a prioridade hoje da pessoa? É a independência financeira. Hoje todo mundo busca a independência financeira. Então, a gente vai para a internet, são milhares de propostas de você ser rico da noite para o dia. Pague esse curso, faça isso, faça aquilo, destrave. E a pessoa já tem aquela carência e a necessidade, e ela vai em busca disso. Só que ela não entende que o principal para ela conseguir sucesso é uma vida saudável e equilibrada. Aí você vai poder exercer, você vai poder conquistar, porque você vai estar curado na sua mente. Só que a gente inverte, né? A gente busca essa questão financeira, a estabilidade, e aí você vai se esgotando mentalmente, porque você está cheio já de traumas, que você já vem carregando desde da barriguinha da mamãe, e você nunca olha, porque você não tem tempo para olhar para você. Você não tem coragem de olhar para dentro de você. E aí, quando você consegue uma estabilidade, você não consegue romper mais, porque você está completamente paralisado, porque a sua mente, pronto, parou. Não vai olhar para mim agora, aí o corpo começa, agora você vai ter que parar para cuidar de mim, para Somatizar. olhar para mim, né? Aí Começa a vemos aí somatizar. empresas, né? Funcionários com burnout, famílias sendo destruídas, porque não existe comunicação, porque existe a repetição de padrão dentro de casa, os pais repetindo a mesma educação que recebeu dos pais, O dos filho. avós, né? Os filhos, a internet ensinando, né? Agora, as mulheres silenciadas. Então, olha só, né? Então, a gente vê realmente de que a pandemia emocional, né? Não tem, todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem algum probleminha, alguma coisa para. Mas quando você para olhar para você, entende que antes de uma conta bancária, você é a maior riqueza, que é a sua vida, não existe valor que pague a sua vida, né? Você Uau, não, eu preciso olhar para mim. sim. Eu preciso cuidar de mim, que quando eu estiver plena, aí eu vou poder viver a vida em sua plenitude. E começa na mente, gente. Uma mente doente acabou. Já era. Adoece. Tudo vai de água abaixo. Tudo. Não tem mais vontade de viver, a vida perde o brilho, perde o sentido, perde o sabor, porque a mente parou, adoeceu. Uau. A Noemi falou, pandemia veio para adoecer as pessoas, né? Na época da pandemia ali, meu Deus. Sabe, eu falo assim, né? Que sempre nós temos muito a aprender com tudo. Com as pessoas boas, elas vão deixar marcas nas nossas vidas, né? Coisas boas que a gente vai querer imitar, que vai nos impulsionar a sermos melhor e parecidos com ela. Entretanto, tem aquelas questões ruins, tem pessoas que elas vão passar nas nossas vidas para nos ensinar que nós não podemos ser como elas, né? E assim como existem situações que foi para crescimento de muitos. A pandemia veio e levou milhares de pessoas, né? Quanta dor, mas deixou muitos ensinamentos, né? Para a igreja, para nós, né? Quanto é que não muitas pessoas, né? Não é o meu caso, porque eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de olho no olho, mas quantas pessoas não olhavam mais nos olhos? A máscara fez com que as pessoas tivessem que olhar nos olhos, tentar identificar a fala nos olhos, porque a boca está tapada. Uhum. Agora, ela era obrigada a olhar, porque senão muitas vezes nem entendia o que a pessoa está falando. E aí tinha que olhar. Quantas vezes eu ouvi durante a pandemia: Nossa, a cor dos seus olhos é tão bonita.
Pessoa que já me conhecia há Mas muito tempo, mas nunca não tinha visto a prestavam cor dos meus olhos, atenção. que era com castanho mais claro. Nossa, parece que seu olhar mais escuro, tá mais claro, né? Então, assim, tudo na vida traz ensinamento, tudo, que seja bom ou ruim, que seja para fazermos sermos imitadores, como também, não, isso para mim eu descarto, não serve, é muito ruim, então vamos deixar isso para lá. E Inteligência emocional é isso, é você olhar e aprender a filtrar, né? O que é que essa situação quer me ensinar? Quem não tem uma inteligência emocional, porque já vive nesse estado de vitimismo, ou carregando tantas feridas aí da rejeição, do abandono, ela sempre vai olhar para o lado negativo, né? Sempre para o lado ruim das coisas. Ela nunca olha aquilo como uma oportunidade, né? Então, só quem olha para a oportunidade e filtra o que é bom é quem está com a sua inteligência emocional equilibrada, né? Porque se ela está adoecida, enfraquecida, só vai olhar para o que é ruim, para a perda, para o que ficou, para o que sempre voltando lá atrás e remoendo aquilo tudo e adoecendo, né? Quanto mais você pensa, tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente. Então é a partir do meu pensamento que eu vou ter os meus sentimentos. Se eu estou pensando coisa ruim, depois o coisas negativas, o que é que o comportamento, meu né? corpo Porque vai mesmo em sentir? sequência, né? Pensamento, sentimento, Pensei, comportamento. comportamento. Uau, Maravilha. é isso aí. Mas vamos chegando aqui no final, né, da nossa. Estamos aqui seguindo para o final da nossa live, já estamos aí há praticamente 1 hora, né? Conversa boa. É, Se deixar, foi a gente bem. vai ficando, porque é muito bom, né? É muito bom. Falar sobre saúde mental, eu amo, amo falar. Trazer insights, né? Insights do céu aí, porque as pessoas sempre falam, nossa, tal coisa que eu ouvi, às vezes é uma palavra, né? Uma fala, uma frase que você fala e faz total sentido para o outro, e a pessoa, a partir daí, ela começa a identificar alguma coisa na vida dela ali que pode ser melhorada. E eu oro muito a Deus para que eu seja essa pessoa que outros se inspire, né? Não seja aquela que fala, uau, eu não posso parecer, não posso, né? Que é o que a gente estava falando aqui ainda há pouco, né? Deixar um legado, né? Um legado. Um Verdade. legado. E já está deixando, Amém. né, Val? Já está deixando aí. As meninas aqui que tá na live, né? Que eu vi que tem algumas psicanalistas, né? Não sei se já são alunas Tem algumas aí, do, não, tem algumas aí que são do alunos, por exemplo. CDA, mas assim, é incrível. Façam, se especializem, apliquem vocês. E é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. E vocês vão poder ajudar muita gente, muita gente. E vai ver quanto gratificante é. Muito gratificante. É algo simples também de entender, né, Val? Não é um método complicado, que você vai ficar perdida. Não. Começo, meio e fim, É né? Eu gosto de simples. falar sempre que é com começo, meio e fim. Você sabe Isso. o que E é fazer, simples, né? você entende, faz sentido para você. E aí você começa a aplicar já nos seus atendimentos, né, Val? É maravilhoso. Se especializando, ganhando dinheiro, curando, né? E essa liberdade geográfica, né? Que atender online nos dá. Imagine, hoje o método CDA já está em 16 países, gente. Olha Né? só. 7 países aí já tem alunas CDA. Então, imagina, eu atendo, eu falo, tem dia que eu viajo o dia inteiro, né? Eu tô cansada. final, do, final do dia, porque às vezes eu vou em 4 países no mesmo dia, né? Já chegou até mais, porque é uma pessoa aqui, outra ali, outra aqui. Tem alguém perguntando ali, Fernanda. Rosalie falou assim, Tô gente, estou chegando chegando agora. agora. Oh, Vai ter que Rosalie. assistir a Falamos gravação agora. Falamos sobre o método CDA, falamos sobre emoções, né? Sobre posicionamento, tanta coisa legal. Mas vai ficar gravado, Vai né, ficar Val? gravado. Vale a pena você assistir depois, Rosalie. Assiste depois, vocês que chegaram aí mais no final.
Vai ficar aqui no Instagram, depois vou editar, né? Pedir para editar esse vídeo e também colocar no YouTube. Que aí fica bom para vocês compartilhar e assistir, ver, olhar os pontos que interessam ali. E é isso, né? Vamos nos curar. Primeiro nos curamos para depois sermos esse agente de cura, né? Porque pessoas curadas curam e pessoas doentes adoecem. Né? Que sejamos essas pessoas curadas para curar cada vez mais. Amém. Né, Val? Isso mesmo. É a frase que eu tenho dito muito esses dias. Vamos sempre dar que seja 1%. Né? Que seja 1%, mas todos os dias vamos 1%. A Isabela Isabela está perguntando perguntou se eu assim. trabalho com a técnica da TRG. Não, eu trabalho com o método CDA curando as dores da alma. Tá? Mas eu conheço a TRG, já fiz o curso em 2020. Fui uma das primeiras alunas. Aliás, uma das primeiras, eu fui da primeira turma, mas não me adaptei muito para aplicar o método. Faz o CDA, Isa, você vai amar. E, gente, olha, essa questão, né, que a Fernanda falou ali no finalzinho, que muitas pessoas perguntam sobre os atendimentos, se dá mesmo para atender online, se consegue ganhar dinheiro. Eu posso falar por mim, a Fernanda pode falar por ela, né? A gente não pode falar pelas colegas, na verdade, Fernanda. A gente precisa, né, falar por nós. E eu hoje falo para vocês, tipo, para mim, eu sei que eu posso ganhar muito melhor ainda. Vou ganhar, em nome de Jesus. Mas assim, eu não posso reclamar. Eu ganho muito bem com as terapias. Ganho muito bem. Tanto que o meu esposo, ele. Eu falei que ele é meu sócio, né? Porque ele é o suporte, ele que faz muitos trabalhos para mim. Ele mesmo trabalha, ele tá trabalhando para mim. Meu esposo, ele é sargento do exército, então ele já é aposentado, né? E aí ele também é corretor de imóveis. Mas mesmo assim, as vendas, né? Não estão lá essas coisas, então é ele que me ajuda. Ele é meu suporte, né? Fazendo. Então dá sim para ganhar dinheiro, né? E ter essa liberdade geográfica é o que me fascina, gente, atender. Eu não atendo presencial. Não atendo Também presencial, é só 100% atendo online. online. A gente viaja, né, Fernanda, e leva. Claro que nem sempre eu vou viajar, vou atender. Se é caso que dá para esperar, eu deixo, né? Não precisa. Mas eu sempre, se eu tô atendendo algum caso que é mais grave, né, que eu sei que não pode esperar, aí eu levo, né? Todo jeito eu já levo mesmo computador, já levo tudo na viagem. E se eu preciso atender, quando eu tô no hotel, eu pego uma sala no hotel, ou meu marido sai do quarto, eu já atendi até dentro do carro. Eu fui pro estacionamento, falei, ele tava com a minha filha no quarto, eu não queria que ele saísse. Falei, fica aqui que eu vou atender. Já dei mentoria viajando, né? Porque é assim, né? A gente tem essa liberdade, né? Geográfica é maravilhosa do online, eu gosto muito. E traz resultado, né? Com certeza. Através de uma telinha traz As resultado. pessoas que não conhecem às vezes têm medo, né? Ah, mas será que é a mesma coisa? É a mesma coisa, não tem diferença alguma. Pelo contrário, as pessoas que fazem presencial, quando faz online, não quer voltar mais presencial. Acha melhor. Verdade. Mas então tá, pessoal. Vamos nos despedir aqui agora, né? Quero agradecer aqui a Fernanda pelo tempo dela, né? Que foi precioso, maravilhoso ter ela aqui com a gente. Eu falo para ela, gente, que ela passou na fila da beleza umas 20 vezes, essa menina, né? Porque a bicha é bonita. E ela já tem duas moças. Duas Duas moças. moças e um menino, Josué. São lindos os filhos dela, né? As meninas. E as bênçãos. Família linda. Amém. Então é isso, gente. Foi um prazer estar aqui, poder falar um pouco, né, sobre a minha experiência com CDA. Eu só tenho coisas boas para falar. Quero estar sempre reciclando. Ah, tá dizendo a Val, quero reciclar, quero saber da apostila, viu, Val, quando estiver pronta, A nova porque é apostila. sempre bom. Com a nova apostila. Uma vez ou outra estou acompanhando ali o grupo das meninas, né? Vejo elas colocando vários estudos de caso.
né? E Val sempre pontual, sempre também, que é muito importante você fazer algo onde você tem assistência, onde você tem alguém que lhe escuta, que lhe responde, né? E Val, ela consegue ser assim, né? Não é algo que você contrata e fica solta, não. Ela vê de perto, ela acompanha de perto até hoje. Quando eu tenho alguma dúvida, eu mando para ela, Val, isso aqui eu não estou conseguindo entender. Ela me responde. Né? Então, assim, é uma assistência maravilhosa. Diz que Val, E né? Diz que Val. Obrigada, Noemi. Noemi falou aqui que amou ouvir a gente falar do método CDA e que ela vai tirar uma foto nossa. Então, a gente precisa ficar bem bonito na foto. vamos lá, Fazer pose aí. Vai sorrindo. lá, Noemi, vamos fazer pose. Tomara Acho que que ela deu conseguiu, certo. porque eu não aguento mais ficar sem respirar. Pra foto. Então é isso, gente. Boa noite. Deus abençoe. Muita cura, sucesso. E quem ainda não iniciou terapia, dê esse passo. Dê esse passo de cura. E você vai ver a libertação que você vai ter na sua vida. Vai ter uma nova jornada aí de vida aí com muitos resultados maravilhosos, viu? Val, muito obrigada, querida. Sempre bom falar contigo. Viu? Sucesso no CDA, que continue aí em todo mundo, curando tantas mulheres, homens também, né? Que Deus te abençoe poderosamente, viu? Amém. Capacite cada vez Obrigada. mais. E convida aí, pessoal, para fazer parte da próxima turma do Método CDA, que agora em abril abre a turma nova. Aproveitar a Olha aí, oportunidade. vai botar no Insta, Val? Vou, vou assim. Já fica aí de olho, hein, meninas? Vai abrir turminha agora em abril, ó. Corre para garantir a vaga. Depois vocês vão me contar, hein, Fernanda, bem que você falou. É diferenciado. Isso aí, ó, tá vendo? Corajosa. Ó. Ela fala e ainda fala, depois eles vão me falar. Depois Pensando, me fala. Porque a gente tem que sabe? testemunhar, Sim, né? Tem que, verdade. tem que fazer e aprovar. Porque acho que o boca a boca ela é maravilhoso, É né? verdade. Quando você Simone faz tá algo falando, que é ih, bom, entrei atrasada, nós estamos saindo, Simone, que pena. a E gente ó, faz nós temos algo e aqui, deixa eu ver, aqui na live, a Escócia, Inglaterra, Estados Unidos, as terapeutas aí, ó, tudo internacional, gente. eita. Tem muitas do Brasil também. Tem muitos estados aqui, vários estados, que já são, né, terapeutas aí, CDA. E muitas que estão aí que vão se tornar, né? Então tá, Fernando. Beijão, viu? Deus abençoe. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau.